Muito obrigado. Presidente Lula, seja bem-vindo mais uma vez ao Rio Grande do Sul. Em seu nome, toda a sua equipe de governo, ministros que estão aqui presentes, também presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, muito obrigado pela sua solidariedade, a sua presença aqui no Rio Grande, aos prefeitos que estão aqui, prefeito Aribanazzi, prefeito Melo também da capital, deputados federais, deputados estaduais, parlamentares, servidores públicos, voluntários, amigos da imprensa. Senhoras e senhores, me permitam começar essa fala aqui fazendo uma homenagem. Neste local, aqui em São Leopoldo, um dos voluntários que saiu de outro estado do Brasil perdeu a vida, o médico Leandro Médici. Em nome dele, eu peço licença para homenagear todos os voluntários, todos, que se dedicam e se dedicaram ao longo desses últimos dias, dando enorme contribuição, servidores públicos todos dedicados, que foram muito além das suas obrigações contratuais, dos seus contratos de trabalho, todos que estão colocando todo o coração, toda a alma para ajudar aos gaúchos mais necessitados. E claro, deixar um abraço carinhoso a cada uma das famílias que perdeu alguém, e desejar forças a todos aqueles que, abrigados em um lugar como esse, poderiam não ter razões para acreditar no futuro. Mas nós estamos aqui, como disse o presidente Barroso, para mostrar que não haverá diferenças políticas, não poderá haver diferença ideológica para superar o momento de união que deve ser atender as pessoas que mais precisam. Então, as pessoas que precisam de casa, que precisam de abrigo, que precisam de atenção, nós vamos estar juntos em favor delas. Nós temos uma crise gigantesca para administrar. É impossível não lembrar daquela passagem, daquele texto que diz: eu pedi a Deus força e Ele me deu dificuldades, a oportunidade para ser forte. Aqui está a oportunidade para nós termos a força que o povo gaúcho tem e juntos, conseguirmos fazer a superação dessa crise. E essa união vem acontecendo desde o primeiro momento. No momento da resposta, que é juntar as forças para salvar as pessoas, emitirmos os alertas, evacuarmos os lugares que precisavam ser evacuados, os locais de risco, colocarmos toda a força de segurança pública, das Forças Armadas, do apoio que veio de outros estados. Aliás, quero fazer também esse registro: todos os governadores de todos os estados brasileiros, de todas as regiões, mandaram equipes, equipamentos e estrutura para nos dar suporte. Também de todos os partidos políticos solidários ao Rio Grande do Sul, muito obrigado a cada um deles. Então, na resposta, no atendimento, no salvamento, nós estivemos juntos. Infelizmente, a gente lamenta as vidas que se perderam e aqueles que ainda desaparecidos, estão todos agoniados, buscando encontrar. Mas milhares de pessoas foram salvas. Dezenas de milhares de pessoas foram salvas. Dezenas de milhares de animais foram salvos. Agora encontrei a dona Ana Alicia aqui no abrigo, aqui na Unicinos. Ela é uma cuidadora de animais, me dizia: eu tenho 20 gatos, cachorros lá que eu não consegui ainda resgatar. Pegamos o endereço, mandamos para a Defesa Civil, vamos atrás, vamos buscar também com os voluntários, com as nossas forças de segurança, porque toda vida importa e muitas foram salvas com a nossa união. A nossa união se dá também no restabelecimento, porque antes mesmo da reconstrução a gente tem uma etapa de restabelecimento. A água vai baixar e a gente tem que garantir o abrigo em condições adequadas até que a gente consiga fazer com que as pessoas voltem para as suas casas. Então o governo federal passa recursos para o acolhimento humanitário, o atendimento humanitário, e nós estamos somando recursos do governo do estado também para poder dar às prefeituras a condição da maior dignidade, a melhor dignidade nesses locais de atendimento, de abrigamento, porque essas pessoas vão ter que ficar ainda algumas semanas convivendo nesses espaços. É claro que aos poucos vão se achando outras soluções provisórias ainda e temporárias, até que elas tenham as suas casas,
mas muitas ainda vão precisar ficar nesses abrigos, então a gente quer esses abrigos em condições, é a preocupação do presidente, eu sei, é a minha preocupação também. Então juntos nós estamos colocando recursos para qualificar os abrigos, assim como as moradias temporárias e provisórias que deverão vir para frente para aqueles que nós vamos ter que, estava conversando com os prefeitos, não vai dar para ficar todas as escolas que estão servindo como abrigos por longo período sem funcionar, elas terão que voltar a funcionar como escolas. Vamos encontrar as soluções também temporárias, mas sempre prezando pela dignidade, pelo acolhimento carinhoso e adequado a essas pessoas. E finalmente, na etapa da reconstrução, reconstruir a vida das pessoas, reconstruir os lugares e reconstruir o futuro de cada uma das cidades e desse estado. Reconstruir a vida vai exigir esse grande programa habitacional, que vai ter que ter muitas linhas, não é simplesmente sair construindo casa, como o ministro Rui ali vinha colocando, e que bom que há essa compreensão aqui do governo federal para acolher todas as ideias possíveis. Vai precisar casas já construídas, aquilo que está vendo a leilão, o que vai ser utilizado dos programas de moradia já existentes, enfim, aluguel social, estadia solidária, tantas frentes. A gente vai ter que ter ainda umas provisórias, outras mais definitivas. Isso vai exigir um grande emprego de recursos e, além disso, ajudar as pessoas a comprar os itens mais essenciais. O presidente Lula, no ano passado, em função dos episódios que a gente teve de desastres climáticos aqui no Rio Grande do Sul, nós criamos um programa aqui que chamamos Volta por Cima, que é famílias que estão no cadastro único, especialmente a da extrema pobreza, elas têm um cartão também de programas aqui do governo do estado, onde a gente acredita, isso já está sendo creditado para elas, R$ 2.500 para cada uma delas para fazer a aquisição do que elas precisarem, sem definir o uso específico, Quem precisar comprar roupa, precisar comprar material de construção, precisar comprar algum eletrodoméstico. E saber que agora, além deste valor, nós vamos ter este apoio também do governo federal através deste apoio para a reconstrução, certamente vai dar um impulso para essas famílias. Não que resolva tudo para a sua vida, A gente sabe que não resolve, os 5.000, os R$ 2.500, não vai resolver tudo. Mas é um importante sinal para poder mostrar para cada uma delas que elas não estão sozinhas, E que elas vão ter um impulso, uma oportunidade para poder refazer as suas vidas nesse momento difícil. Assim como agradecemos as doações que a gente recebeu, A gente encaminhou canais para doações de pessoas físicas, e nós estamos também para aquelas famílias que não estão no cadastro único, mas que ficaram desabrigados, encaminhando também mais o repasse dessas doações no valor de R$ 2.000 para cada uma das famílias. A operação de crédito que o governo federal está viabilizando, e aliás, falar para o ministro Rui, importante iniciativa que o governo está tomando também, de permitir que outras instituições financeiras, como o Banrisul, cooperativas de crédito que a gente tem como Sicredi, possam também operar essas linhas de crédito do Pronamp e outras, para facilitar a chegada nas milhares de estabelecimentos, dos pequenos, dos médios, e dos grandes, para o financiamento, para restaurar as vidas, assim como também apresentamos, e tenho confiança, vamos encaminhar a solução junto ao governo federal para a manutenção do emprego e renda. Infelizmente, muitas dessas empresas vão levar tempo para poder se restabelecer, para poder voltar a operar, sejam centros logísticos que foram afetados, sejam unidades industriais, sejam da indústria, da agroindústria, enfim, todas que foram afetados. Então, esse tempo que vão levar para se reerguer, nós temos o risco aí dos empregos das pessoas que trabalham nesses locais. E por isso que a gente também está fazendo esse pedido, e confio que será atendido também pelo governo federal, pela sensibilidade que já foi aqui expressa pelos ministros e pelo presidente da República, de um programa de atendimento emergencial à manutenção do emprego nesses locais afetados. Enfim, muitas ações estão sendo tomadas, para cuidar das pessoas, com as suas moradias, com abrigamento digno e com apoio para reconstruir as suas vidas, para cuidar da atividade econômica do Estado. Aliás, um dos pontos que a gente falou muito sobre o aeroporto, conseguir
trabalharmos para estruturar o maior número de voos emergenciais para que a atividade em outros aeroportos, enquanto o aeroporto de Porto Alegre não volta a funcionar, para que a gente possa fazer o turismo da Serra Gaúcha não sofrer um impacto adicional com perda, né, de turistas que venham para cá. Então nós vamos trabalhar junto, estamos falando aí com o governo federal também para toda a malha aérea emergencial possível ser colocada no aeroporto de Caxias do Sul, na base aérea de Canoas, em outros aeroportos do interior do estado, para mantermos aí os empregos também na área do turismo, que são muito importantes. Nós temos, naturalmente, o apoio para a reconstrução de infraestrutura, que vai exigir muitos esforços. Aliás, o tema da dívida que foi endereçado, ainda que nós, né, com toda a legitimidade aqui que nós temos para reivindicar pelo Rio Grande do Sul, é o papel que me cabe também como seu governador, pedíssemos um pouco mais para termos a quitação dessas parcelas, o que ainda não conseguiu ser alcançado. O passo que foi dado é muito importante com a suspensão do pagamento da dívida, vai de fato nos dar capacidade de investimento próprio também, que vai ser determinante para a recuperação das nossas estruturas. Mas adiciono que também tememos muito e pedimos aqui colocar no radar do Ministério da Fazenda e do presidente Lula a perda de arrecadação que teremos por conta da atividade econômica que foi impactada, né? Então, se a gente quer transformar toda essa dispensa da dívida em investimentos, como queremos e precisamos, né, possivelmente teremos a necessidade de apoio, como foi dado na época da pandemia, de recursos que ajudem a compensar perdas arrecadatórias, o que nós vamos também com absoluta tranquilidade contatar. Quero fazer o registro, temos falado quase que diariamente com o presidente da República, com o presidente Lula, com o ministro Haddad, com todos os outros ministros em cada uma das suas esferas. Enfim, nós estamos endereçando cada uma das ações. A nossa reunião aqui, eu me pergunto, presidente Lula, às vezes, né, se as pessoas não ficam meio chateadas com essa coisa de fazer solenidade para tantas ações. Eu aprendi na minha vida pública, né, que as solenidades são importantes, porque enfrentar e superar cada um dos obstáculos da administração pública é um esforço gigantesco que as pessoas não têm a dimensão, né? Conseguir superar para termos novas modalidades de contratação, medidas emergenciais, a liberação do recurso, ter a capacidade fiscal, que quando a gente consegue superar, tem sim que celebrar, solenizar e dar publicidade em atos como esse, para que a gente possa compartilhar com a sociedade essa confiança no futuro. Os gaúchos, diante da realidade atual, poderiam perder essa confiança. E nós estamos aqui reunidos superando qualquer diferença ou divergência possível de existir entre nós, para manifestar ao povo pelo qual nós trabalhamos que não permitiremos que haja diferença que nos impeça de atender às suas necessidades urgentes, que serão atendidas com o maior esforço do seu presidente da República, do seu governador do estado, do seu prefeito, de cada um daqueles que escolheu a vida pública para servir a essa sociedade. Eu encerro invocando o nosso hino do Rio Grande do Sul. Tem um determinado parágrafo lá, uma estrofe, que parecia até presunçosa de alguma maneira, porque os gaúchos queriam servir de exemplo ao planeta inteiro, né? Então eu achava, poxa, que presunção que a gente tem no nosso hino. Pois eu acho que agora essa estrofe é muito adequada, muito oportuna para o que nós estamos vivendo. Porque o mundo está olhando o Rio Grande do Sul pela dor que nós estamos sentindo. E lá diz: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Se todo mundo está olhando para nós pelas nossas dores, vão olhar também pela nossa capacidade de superação desse enorme desafio. E as nossas façanhas serão um grande modelo. Muito obrigado. Presidente Lula, governador Eduardo Leite, meus colegas ministros, ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, senhoras e senhores. Olha, eu tenho certeza que o povo aqui do Rio Grande do Sul mora muito no coração dos brasileiros. Esse estado é muito respeitado por todo o Brasil e nós estamos numa espécie de mutirão permanente em Brasília, a pedido do presidente da República, para formular as propostas que estão sendo anunciadas passo a passo, à medida que elas vão sendo bem desenhadas, com consistência, para fazer chegar a população do Rio Grande do Sul, sob medida,
as ações necessárias para restabelecer a vida das pessoas desse Estado. É muito difícil vir ao Rio Grande do Sul, sobrevoar o Rio Grande do Sul, rever os amigos, mas nós não podemos nos deixar enfraquecer no momento que o Estado precisa tanto da unidade dos prefeitos, do governador, do presidente Lula e sua equipe, para que nós possamos dar a pronta resposta que o Estado precisa na abrangência necessária, tanto em relação a valores, quanto em relação ao tempo necessário para que nós possamos reconstruir o Estado. Desde a semana passada, segunda-feira, nós anunciamos um primeiro decreto de calamidade pública, em que foi possível, presidente, abrir crédito extraordinário imediato para vários ministérios, dentre os quais transporte, defesa, saúde, entre outros, créditos da ordem de 5 bilhões de reais. A medida provisória que reforçou as rubricas desses ministérios trouxe mais 7 bilhões de reais para subvenção e garantia de crédito para o pequeno agricultor, para a pequena e média empresa, num total de 12 bilhões de reais. Recebemos o ofício do governador do Estado sobre os 19 bilhões necessários. Em 24 horas, depois de conversarmos com a sua equipe, encontramos a maneira de garantir um fluxo de recursos de mais 11 bilhões de reais para o Estado do Rio Grande do Sul, num pacto provisório ainda sobre a dívida do Estado, que vai ter que receber um tratamento adicional em virtude do fato de que há outros estados também no processo de negociação, já com compromisso firmado com o governador, de qualquer que seja o benefício em relação aos demais estados, tenha um rebatimento no contrato da dívida do Rio Grande do Sul. O ministro Rui Costa vai estar aqui para anunciar novas medidas que foram desenhadas anteontem e ontem na mesa do presidente Lula, que diz respeito a outros benefícios. Eu estou fazendo esse pequeno resumo para dizer o seguinte: nenhuma medida isoladamente vai resolver o problema que nós estamos enfrentando, que é muito grande, é muito monumental. Então nós temos que ir acumulando ao longo dos dias, porque cada dia sim, dia não, haverá um anúncio. Nós não temos como escapar dessa tarefa, que vai ser a longa, de desenhar as ações necessárias para criar um instrumental que seja possível atender à especificidade de cada família, de cada empresa, de cada município, para que o Estado como um todo seja contemplado. Amanhã nós temos reunião com a área econômica para sentar junto aos bancos públicos, sobretudo o BNDES, para garantir os empregos das empresas gaúchas. Nós vamos fazer isso. Nós vamos ter também um encontro, vai ter marcha dos prefeitos em Brasília a semana que vem, e uma das pautas da marcha dos prefeitos do país todo é atender os prefeitos do Rio Grande do Sul. O que eu quero dizer é que esse trabalho ele vai se estender, e a cada semana serão 2, 3 novas medidas, até que nós tenhamos clareza de que estamos de posse de todo o ferramental necessário para agir em cada situação específica da maneira mais adequada, mais transparente e mais eficaz, para que nós consigamos restabelecer os processos produtivo, educativo, atendimento em saúde, de assistência e assim por diante. Tem uma equipe, governador, no Ministério da Fazenda, como tem em outros ministérios, eu falo pela pasta que eu ocupo, permanentemente trabalhando a questão do Rio Grande do Sul. E ela vai ficar dedicada só ao Rio Grande do Sul, exclusivamente ao Rio Grande do Sul, até que nós estejamos confortáveis em relação aos mecanismos necessários para atender o Estado. E ela vai ficar lá à disposição da sua equipe, assim como o senhor sabe que a sua secretária de Fazenda e o senhor próprio têm acesso aos ministros todos, a mim em particular, para qualquer momento do dia acionar Brasília para nós estabelecermos os acordos necessários para, juntos de mãos dadas, a gente chegar até o término dessa jornada.
Nós queremos celebrar o Rio Grande do Sul novamente. Repito, não há nenhuma medida que será suficiente isoladamente para atender o Rio Grande. É um conjunto de medidas que na sua totalidade vão dar condições aos 3 esferas de poder trabalharem em proveito do povo gaúcho. Quero dizer que, da nossa parte, a unidade em torno disso é um dever que nós vamos abraçar. Nós não vamos colocar nenhuma diferença acima do interesse do povo do Rio Grande do Sul. O que está acima de tudo nesse momento é a solidariedade aos seres humanos que estão enfrentando a situação difícil. Quando isso vem em primeiro lugar, tudo se resolve. Muito obrigado. Boa tarde a todos, senhor presidente, Lula, governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ontem eu estava no Rio de Janeiro, num compromisso institucional, e recebi um telefonema do presidente Lula me convidando para estar aqui, e eu aceitei prontamente e voltei para Brasília para poder vir na comitiva e participar desse momento importante e delicado da vida do Rio Grande do Sul, em que a natureza tragicamente escolheu aqui para dar esse imenso sinal de alerta de que a mudança climática não é mais um problema abstrato, é um problema real e que nós precisamos enfrentá-la com medidas efetivas, com medidas concretas e com medidas corajosas. E, portanto, a primeira coisa que me correria dizer, olhando construtivamente o que se passou no Rio Grande do Sul, foi a imensa cadeia de solidariedade que se formou no Brasil inteiro, e nesse momento todos estamos com o coração aqui no Rio Grande do Sul. Estive com o presidente, a comitiva, e cumprimento os ministros, cumprimento os presidentes de tribunais, os prefeitos que aqui estão. Estivemos visitando um abrigo e pude ver a afetividade com que as pessoas reagiam à presença do presidente e o abraçavam carinhosamente. E eu considero que a afetividade é uma das energias mais poderosas do universo, e acho que é esse o sentimento que hoje move todo o povo brasileiro em relação ao que se passa por aqui. O Poder Judiciário, que eu presido hoje, evidentemente não tem competências político-administrativas. Eu sou o único aqui que não sou do ramo. Porém, ainda assim, conversando com os presidentes de tribunais, com os meus colegas de Supremo, pensamos as medidas que seriam possíveis para nós podermos também participar dessa cadeia de solidariedade com ações concretas e não apenas com palavras. E, felizmente, conseguimos encontrar um caminho que tem sido extremamente produtivo. Muitos saberão, existem em depósitos judiciais uma quantidade relevante de dinheiros que são prestações pecuniárias pagas perante a Justiça. E, portanto, no Conselho Nacional de Justiça, que eu presido, editei um ato de recomendação para que todos os juízos transferissem para a conta da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul os valores que estavam depositados em juízo e que tinham destinação institucionária. E, para minha gratíssima surpresa, em números de hoje de manhã, nós conseguimos transferir exatos 123 milhões de reais para o Rio Grande do Sul. Fora as medidas mais burocráticas que dizem respeito ao judiciário, de suspensão dos prazos judiciais, e também conseguimos enviar, assinei agora pela manhã, daqui mesmo, o ato de envio de um número relevante de policiais judiciais para ajudarem na segurança pública aqui no Rio Grande do Sul, protegendo as pessoas, inclusive, nos abrigos, e montamos no Conselho Nacional de Justiça um comitê de monitoramento com 3 juízes do Rio Grande do Sul que atuam no Conselho, para podermos saber tudo o que é possível fazer para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. Eu não sou da política, eu sou do direito, mas é muito importante ressaltar nesse momento a presença do presidente da República e do governador do Estado. Acho que isso representa uma certa elevação de patamar civilizatório
que é a não politização de uma crise humanitária. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas, cada um dentro da sua competência e das suas habilidades, sem objetivos menores, nem objetivos diferentes, que não sejam de fazer o bem da melhor forma possível. E por falar em fazer o bem, é impossível não condenar a abominável onda de desinformação, de notícias falsas e de fake news a propósito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e do que está sendo feito no Rio Grande do Sul. São criaturas das sombras, criaturas das trevas que, sobre o sofrimento das pessoas, projetam a sua maldade. Portanto, é impossível não sentir repulsa por, num momento grave como esse, as pessoas terem esse tipo de comportamento. Portanto,